I swear, I hate this. Muito bem, pessoal, vamos começar com a resolução de nossos exercícios, começando com, este exame de 2018. Temos aqui, este exame de 2018, primeira época. Então, vamos procurar exercícios que falam sobre módulos, probabilidades e cálculo combinatório, Era isso nosso combinado para esta aula. Então, número 11 é um exercício sobre módulos. Eles perguntam, sendo n um número par, nessa expressão com essa raiz, perguntam a que é igual essa expressão. Conforme diz o exercício, este é o nosso primeiro exercício, que diz-nos o seguinte, Temos ali, temos raiz, de n, x menos 5 elevado a n, Eles perguntam a que é igual, esta nossa expressão aqui. Então, nós sabemos de uma propriedade muito interessante de módulos, que é quando temos raiz quadrática, por exemplo, do módulo de x elevado a 2, isto aqui é igual a módulo de x. Então, vamos aplicar o seguinte: esta propriedade aqui não é válida só quando o índice é 2 ou o expoente é 2, é válido quando n for par. O mesmo caso daqui desse exercício, eles dizem que o n é par. Então, isto aqui, como é que vai ser? Transformando ou aplicando essa propriedade modular, fica módulo de x menos 5. Seria a opção A do nosso exame. Vamos agora resolver o exercício número 12, que diz o seguinte: a que é igual a soma das raízes da equação. Então, pessoal, no número 12, nós temos essa nossa equação modular e nos perguntam a que é igual a soma das raízes dessa equação. Não nos perguntam a que é igual a equação, a soma das raízes. Então, portanto, tratando-se de uma equação modular, temos duas partes, Nós temos a parte positiva e a parte negativa do módulo. Então, vamos aplicar a parte positiva, que é manter a mesma equação, x menos 2 igual a 8, ou a parte, negativa. Então, agora temos também aplicar a parte negativa, que podemos colocar menos daqui ou no segundo membro. Então, para ser mais prático eu resolver, vou colocar o sinal negativo no segundo membro. Para ter a parte negativa, será x menos 2 igual a menos 8, Então, aqui fica x, passo esse menos 2 para cá, fico com 8 mais 2, x igual a 10, ou aqui fica x menos 8 mais 2, Ficamos com x igual. Então, isto é igual a menos 6. Então, como o exercício não pediu para somente calcularmos as raízes, Pediu para nós determinarmos a soma das raízes, Que é somar esta raiz com esta raiz. Então, soma dessas raízes é 10 mais menos 6. Isto aqui é igual. Aqui fica menos com mais que dá menos, fica 10 menos 6, que isto é igual a 4. Então, a soma das raízes dessa nossa equação é 4. E 4 é a opção B do nosso exame. Bem, pessoal, nós temos aqui um desenvolvimento. Eles perguntam quantos termos tem esse desenvolvimento. Então, esta matéria faz parte, sim, de cálculo combinatório, mais concretamente a aplicação da combinação, quando vimos binômio de Newton. Então, nós sabemos sempre que um desenvolvimento, por exemplo, nós temos aqui A mais B elevado a N. O número de termos, desse desenvolvimento, o número de termos T, é igual a esse valor de n mais 1. Então, no nosso desenvolvimento, nós temos o que? X mais 3 elevado a 6. O nosso 6 é o nosso n. Então, o número de termos que tem vai ser 6 mais 1. Então, significa que tem 7 termos. Então, este nosso desenvolvimento aqui do nosso exame terá 7 termos. Então, que é a opção A do nosso exame. Dando continuidade, pessoal, temos o exercício número 14, que é um problema de cálculo combinatório, que nos diz o seguinte, Considere U como conjunto universal a cada um dos agrupamentos que podemos formar com todos os elementos de U, diferindo apenas pela posição. Damos o nome de... pessoal, recordam-se que arranjo é quando nos interessa uma
ou dão-nos uma ordem de agrupamento dos elementos do conjunto. Interessa a natureza dos elementos e a ordem como estão agrupados ou como serão agrupados. Na combinação, geralmente não nos interessa a ordem, não nos dão uma ordem, apenas agrupamos aleatoriamente. Então, aqui como dizem, diferindo apenas pela posição, eles estão a dar uma certa ordem para organizar ou para utilizar, formando grupos, né, ou agrupamentos com elementos de U, diferindo apenas pela posição. Então, aí é a ordem que nos é dada. Então, se tem uma ordem, significa que damos o nome de quê? Quando tem ordem, pessoal, damos o nome de arranjo. Arranjo. É a opção A do exame. Continuando, pessoal, no mesmo exame, aqui temos o número 15. Que diz que um grupo de 5 amigos pretendem escolher 2 dentre eles para representá-los no torneio. De quantas maneiras diferentes pode ser feita a escolha? Pessoal, aqui primeiro temos que identificar se vamos utilizar arranjo ou combinação. Então, vamos perceber como é que o exercício quer que nós formemos esses nossos grupos. Eu aqui consigo perceber que não tem nenhuma ordem ou restrição para eu formar ou para escolher, não é? Para eu escolher esses elementos do grupo para poder jogar ou para poder representar nesse torneio. Então, se não tem ordem, é um problema de combinação. Então, vamos usar combinação de 5, tomar já 2. Sim, então, teremos o quê? Teremos combinação de 5 tomados a 2, não é? Então é isso. Como é que fica? Fica 5 fatorial, que é 5 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então aqui fica igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, não é? Então aqui embaixo, dividindo tudo isso aqui fica 5 menos 2, que temos 3 fatorial, não é? 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, eu vou simplificar esse 3 fatorial de baixo com esse de cima. Então, ficamos com 20 ali. Eu sei que fatorial de 2 é 2. Então, combinação de 5 tomado a 2 é 10. Então, podemos, né, fazer essa escolha de 10 maneiras diferentes, que é a opção C no nosso exame. 10 maneiras diferentes ou 10 maneiras podemos fazer. Bem, pessoal, vamos terminar por resolver o último exercício deste exame 2018, que é sobre o quê? Probabilidade, não é? Que é o número 16, que diz se a probabilidade de um acontecimento M for 0,4, qual é a probabilidade do acontecimento complementar de M? Ok, pessoal, o que é um acontecimento complementar? Um acontecimento complementar de M será o quê? Serão todos aqueles acontecimentos possíveis no universo, não é? No universo, tirando esses acontecimentos de M. Nós aí temos um certo universo. Nós sabemos que a probabilidade não pode dar um número maior que 1. Então, se a probabilidade, não é, desse acontecimento M, não é? Estamos a dizer o quê? A probabilidade PM desse acontecimento M de acontecer é de 0,4. Nós sabemos que o universo, ou não é, a probabilidade não pode superar ou não pode ser um número maior que 1. Então 1 será o quê? 1 será o nosso universo, assim podemos dizer. Então, probabilidade de um acontecimento complementar de M será o quê? Nesse 1 eu vou dizer que é 1 menos 0,4, então eu fico com 0,6. Então a probabilidade de um acontecimento complementar de M acontecer é de 0,6. Então tudo isso aqui faz parte do universo, mas não incluímos a probabilidade do acontecimento M. Então que é a nossa opção D do exame, 0,6.
Então vamos pegar o exame extraordinário de 2017, não é? De matemática de 12ª classe. O exame de 2019, que é o que fizeram ano passado, eu não resolvi, porque nós já resolvemos, não é? Para caso não tenha acompanhado a resolução do exame de 2019 de matemática, estará a aparecer aí no link, ou aí na descrição do vídeo, ou aí em cima, no card, estará a aparecer a aula, é só clicar para visualizar. Então, vamos para o exame de 2017, questões sobre módulos, cálculo combinatório e probabilidade. Número 11 desse exame de 2017, logo um exercício sobre módulos, não é? Perguntam qual é o produto das raízes da equação. Ok, pessoal, está aí. Nós queremos calcular o produto das raízes dessa nossa equação. Sempre recordem-se, pessoal, que a equação modular tem a parte positiva e a parte negativa. Então, vamos pela parte positiva, que é manter ou copiar a equação como está, tirar módulo, fica como? Ficamos com 2x menos 1 igual a 11. Ou a parte negativa, que é 2x menos 1, colocando o sinal negativo, não é? O sinal negativo poderíamos colocar aqui no primeiro membro, tanto no segundo membro, é a mesma coisa. Então eu prefiro colocar no segundo membro, porque assim eu acho que é melhor para resolvermos. Aqui não é menos 1, mas sim menos 11, não é? É menos 11. Então vou resolver aqui na parte positiva primeiro. Como é que fica? Ficamos com 2x, não vai ser menos 1, passa para aqui, fica mais, ficamos com 11 mais 1, então ficamos com 2x igual a 12, ficamos com x, 12 dividido por 2, ficamos com quanto? X igual a 6, não é? Então na parte positiva, x igual a 6. Então aqui vamos ter ou a parte negativa, ficamos com 2x igual a menos 11 mais 1, não é? Ficamos com ou 2x igual, sabemos que menos com mais dá menos, então ficamos com quanto? Ficamos com menos 10, ou x igual a menos 10 dividido por 2. Então ficamos com ou x igual a menos 5. Então, como eles não nos pediram para calcularmos a solução, mas sim o produto das raízes. Então, o produto das raízes, não é? Podemos chamar de P. É o quê? É multiplicar a primeira raiz com a segunda, não é? x1 vezes x2. Então, vamos considerar x1 esse aqui, x2 este aqui. Será o quê? Produto das raízes será 6 vezes menos 5. Isto aqui é igual, dá menos 30, não é? Menos 30. Então, o produto, não é? O produto das raízes dessa equação é menos 30, que vamos ver no nosso exame. No nosso exame, qual é a opção? A opção correta é D, menos 30. Dando continuidade nesse exame de 2017, vamos para o número 12, que diz que sabendo que o desenvolvimento do binômio 1 menos x elevado a n tem 5 termos, qual é o valor de n? Recordam-se, pessoal, de lá naquele exame, nesta mesma aula, nós vimos que termo, não é? T é o termo, é igual a n mais 1. N é o que? N é quando tens A mais B, N. N é esse valor. Então, T, número de termos, é N mais 1. Sabendo que tem 5 termos, não é? Então, será 5 igual a N mais 1. N é igual a 5 menos 1. Significa que o N é igual a 4. Se tem 5 termos, significa que o N é igual a 4. Que será a opção C do nosso exame. Dando continuidade, pessoal, temos agora o número 13, que é para uma simplificação aqui, para simplificarmos, não é? Simplificarmos e resolvermos o n dessa nossa expressão fatorial. Muito bem, pessoal, temos essa expressão aqui para nós resolvermos. Então, primeiro que tem que observar qual é o fatorial de menor grau. O menor grau é este aqui. Então, temos que reduzir o n fatorial para n menos 1. Então, é muito simples, pessoal. Como é que eu faço? Como é que fica? Fica n vezes n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Isto é igual a 5. Então, aqui fica bem simples, pessoal. Simplifico n menos 1 com n menos 1. N é igual a 5. Foi muito rápido, pessoal. Então, n é igual a 5, que será a opção D do nosso exame. Na continuidade, temos cá um exercício sobre cálculo combinatório. Número 14, que diz o seguinte: num campeonato nacional de futebol participam 11 equipes, devendo cada uma delas realizar um único jogo com as restantes.
quantos jogos serão realizados no total? Então, pessoal, temos 11 equipes no total, não é? Então, será o que? Primeiro, arranjo de combinação. Aqui não dão ordem, então significa que é o que? Combinação. Então, é combinação de 11 tomate a 10, não é? Combinação de 11 tomate a 10. Então, será o que? Será combinação de 11 tomates a 10, não é? Porque só é uma time ou é uma equipe que vai fazer o jogo com as restantes ou com as 10 equipes, não é? Então, como é que fica? Aqui fica 11 fatorial dividido por quê? 11 menos 10 fatorial vezes 10 fatorial. Então aqui fica como? Fica 11 vezes 10 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 10 fatorial. Esse 10 fatorial de baixo simplifica com este de cima. Então, combinação de 11 tomate a 10 aqui é igual. Aqui, nós sabemos que fatorial de 1 é 1. Então, ficamos somente com 11. Então, é igual a 11. Significa que serão realizados no total 11 jogos. 11 jogos que é a opção A do nosso exame. Temos o número 15, que é um caso de probabilidade, que diz o seguinte: numa turma de 10 meninos e 20 meninas, qual é a probabilidade de um indivíduo escolhido ao acaso ser menina? Então, probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Probabilidade, né, de novo dizendo que é igual ao número de casos favoráveis dividido do número de casos possíveis. Nós temos um universo de 30 pessoas, 20 meninas e 10 meninos, não é? Então eles perguntam qual é a probabilidade, não é, de uma menina ser escolhida. Então o número de casos possíveis é 30 e o número de casos favoráveis para as meninas é 20. Então a probabilidade será igual ao número de casos favoráveis, que é 20, dividido por 30. Então simplifico esse zero com este aqui. Probabilidade é 2 sobre 3. Então 2 sobre 3 é a opção que temos aqui no exame. Também temos no exame, que é a opção C. Então 2 sobre 3. Continuando com a nossa aula, pessoal, tenho aqui um exame de 2017, mas esta aqui é a segunda época. Então a ideia não é aquela que estamos a fazer, de resolver exercícios de módulo, a probabilidade. Então vamos procurar um exercício de módulo que tem a ver com a matéria que nós marcamos para hoje. Bem, pessoal, temos cá nosso primeiro exercício, que é o número 11, que diz o seguinte: qual é a condição para que o módulo de 1 menos 3x mais 7 seja igual a 8 menos 2x? Muito bem, pessoal, eu já escrevi aquilo que o exercício nos diz, que o número 11 diz, que temos que calcular, não é? Qual é a condição para essa equação modular ser igual a 8 menos 2x? Pessoal, o que temos que fazer aqui é primeiro passar tudo que não tem módulo para cá no segundo membro, para depois aplicarmos aquela nossa condição que já conhecemos das equações, não é? Módulo. Então fica módulo, não é? Fica módulo de 1 menos 3x. Então aqui fica o quê? Fica menos 7 mais 8. Depois esse mais x vai ser menos x menos 2x. Aqui mantém o módulo de 1 menos 3x igual a menos 7 mais 8 dá 1. Aqui dá menos 3x. Então eu já reduzi e temos cá a nossa equação modular. Então o que eu preciso fazer é calcular para esta condição aqui. Nós sabemos que módulo de um número não pode ser igual a um número negativo. Então vamos colocar na condição 1 menos 3x maior ou igual a 0. Nós ficamos com menos 3x maior ou igual a esse 1 passa para aqui, fica menos 1. Então aqui multiplicamos por menos 1 para ter esse negativo, não é? Então, continuando, pessoal, ficamos com 3x, multipliquei, inverto o sinal, ficamos com 1 e é x menor ou igual a 1 sobre 3. Então, é essa condição para que 8 menos 2x seja igual a essa nossa equação modular. Então, é a opção A do nosso exame. Muito bem, pessoal, temos aqui o número 12, que também é muito simples, que diz qual é a solução da equação módulo de 3x menos 1 igual a menos 2. Aqui, pessoal, você não precisa sofrer ainda resolver. Quando o módulo ou a equação modular dá um número negativo, nesse caso aqui, estão a dizer que é igual a menos 2, significa que
a solução desta equação em conjunto vazio, que é a alternativa D, porque não existe resultado de um módulo que dê um número negativo. Ok, agora temos o número 13, não é? Que diz qual é a expressão equivalente a, temos a expressão fatorial, e aqui é para nós resolvermos, nesse caso, simplificarmos. Muito bem, pessoal, aqui o que temos que fazer, como sempre, identificar qual é o fatorial de menor grau, é n-1, então vamos reduzir n fatorial até termos n-1, não é? Então como é que fica? Fica n, não é? Vezes n-1 fatorial, não é? Mais n-1 fatorial dividido, vamos também reduzir esse n fatorial até encontrarmos n-1, que é n vezes n-1 fatorial. Então, aqui, pessoal, o que vamos fazer? Aqui em cima, para poder simplificar, eu vou colocar a evidência n-1 fatorial, não é? Isso aqui fica o quê? Aqui vou ter n daqui, mais o quê? Mas aqui vai ser 1, não é? Porque aqui eu terei esse n-1 daqui, estou a tirar daqui. Então, tem que ser o quê? Aí, o que vai ficar já é n daqui, mais 1. Vai ficar n mais 1. Então, tudo isso aqui dividido n vezes n mais 1 fatorial. Mais 1 não, aqui é n-1, pessoal, aqui é n-1, não mais 1. Então esse n-1 simplifica com esse n-1 daqui de cima. Então a tua expressão, como é que fica? Fica igual, podemos escrever aqui igual a n mais 1 de cima sobre n. Então simplificando essa expressão, eu encontro n mais 1 sobre n, que é concretamente a nossa alternativa D do exame. Muito bem, pessoal, temos agora aqui o número 14, que diz, lança-se, não é? Um dado com as faces numeradas de 1 a 6. Considera os seguintes acontecimentos: M sair face de número ímpar e N sair face de número maior ou igual a 4. Então, qual é o acontecimento contrário a conjunto ou união de M e N? Primeiro, eles dizem, não é? Um dado, estão a lançar uma moeda que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem as faces numeradas de 1 a 6. Então, M, eles querem o quê? Querem números ímpares no M. Então, quais são os números ímpares de 1 a 6? É 1, é 3 e é 5. Então, é 1, 3, 5. No N, eles não é que querem números superiores ou iguais a 4. É 4, 5, 6. Então, é 4, 5, 6. Então, união de M e N é o quê? União de M e N. União de M e N é 1, 3, não é? Vai ser 1, 3, vai ser 4, vai ser 5, vai ser 6. Então, é a união dos dois conjuntos M e N. Então, eles perguntam um acontecimento contrário, não é? Um acontecimento contrário que nega este acontecimento aqui, ou essa união. Percebam, pessoal, que temos todos os números quando nós unimos M e N, menos o 2. Então, o 2 é que sobra. Então, um acontecimento contrário é sair sair a face 2. Porque 2 é o único número que não temos nessa união. Então, um acontecimento contrário é sair a face 2, que é a opção B do exame. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução desse exame de 2017, vamos para o número 15, que é um problema de cálculo combinatório. Então, eles perguntam o seguinte: os números de telefone de uma vila são sequências de 3 algarismos diferentes e em nenhum deles entram os algarismos 0 e 1. Quantos números de telefone a vila tem? Então, primeira coisa, pessoal, é identificar se vamos usar arranjo ou combinação. Eu consigo perceber que vamos usar arranjo. É arranjo por quê? Porque
dizem o seguinte: nenhum deles entram os algarismos 0 a 1, ou 0 e 1. E dizem que são sequências de 3 algarismos diferentes. Então aí é uma certa ordem, ou há uma certa ordem de agrupamento desses elementos. Isso significa que é arranjo. Bom, dito isto, agora vamos fazer o quê? Vamos usar arranjo, não é? Sabemos que vamos usar arranjo. Dizem que são 3 sequências, não é? São 3 sequências, não é, de algarismos diferentes, e dizem que desses números que nós vamos utilizar para formar esses números 0 e 1 não fazem parte. Então vamos usar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esses são os números disponíveis, não é? Ou são os números que compõem o número de telefone dessa vila em 3 sequências, não é? São 3 sequências de algarismos diferentes. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poderemos usar 8 números no total. Então vai ser arranjo de 8 tomado já 3, porque são 3 sequências de algarismos diferentes. Então arranjo de 8 tomado já 3. Então isto aqui é igual a 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial igual. Então aqui eu vou reduzir esse 85, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial, porque 8 menos 3 dá 5 fatorial. Então aqui, pessoal, vou simplificar 5 fatorial de baixo com esse de cima. Então arranjo de 8 não é tomado a 3, aqui é igual 8 vezes 7 vezes 3 dá 336. Podem confirmar na máquina para quem quiser. Então 336 é a opção A do nosso exame. Muito bem, pessoal, temos esse nosso último exercício, que é o número 16, que diz o seguinte: é um exercício sobre probabilidade. Num grupo de 120 pessoas, há probabilidade de, numa escolha ao acaso, obter um homem de 5 sobre 8. Quantos homens faziam parte do grupo? Muito bem, pessoal. Então, aqui temos que retirar nossos dados. Nós sabemos que tinham um total de 120 pessoas. Calculou-se a probabilidade de sair um homem, encontrou-se 5 sobre 8, não é? Então, eles querem saber quantos homens faziam parte do quê? Quantos homens faziam parte deste encontro, não é? Então, como é que vamos calcular isso aí? Nós sabemos que probabilidade, ou este valor aqui que dá, é percentagem. Podemos dividir esse valor, vamos encontrar 0,125, multiplicando por 100 este valor, vamos encontrar o quê? Vamos encontrar 62,5%. Então é só fazermos o quê? É só fazermos 120, não é, que é 100%, depois colocar 62,5% x, para calcularmos quantos homens faziam parte. Então vamos fazer o quê? Vai ser período dos meios igual ao período dos extremos. Vamos ter x vezes 100% igual a 120 vezes 62,5%. Não fica x igual a 120 vezes 62,5% dividido por 100%. Então esse porcento, ou esse porcento corta com esse porcento de cima e de baixo, simplifica-se. Então podem colocar na máquina, fazer essa nossa operação. 120 vezes 62,5 dividido por 100, irão encontrar 75. Então 75 é o número de homens, não é, que faziam parte deste grupo, que é a opção B do exame. Ou por outra, pessoal, era só fazer o quê? Era só levar 120 e multiplicar por 5 sobre 8. Isto aqui é encontrar 75. Muito bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Então, se gostou, não é, ou se esse material, essa aula foi útil para ti, por favor, não se esqueça de subscrever-se no nosso canal, estará nos ajudar muito, deixar o teu like, partilhar o vídeo e até a próxima aula.